Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Paulo Silva aqui, vulgo Paulinho. Bom, na aula de hoje falaremos sobre uso de CDS com parâmetros. Sem mais delongas, bora para a aula. Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Paulinho Silva por aqui. Bom, na aula anterior nós vimos a utilização de CDS utilizando uma cláusula where, né, parâmetros de filtros, né, com aquela definição de retornar menos dados, né, restringir o acesso de dados no resultado final, né? Porém, na utilização de filtros na cláusula where, nós definimos lá os parâmetros, os critérios de busca, né, os filtros, com um hard code, né? Então, ok, para alguns desses cenários funcionam, né? Mas e se eu quiser obrigar, né, o usuário ao consumir a minha CDS, né, que ele utilize, que ele informe um parâmetro que seja um parâmetro de filtro? E eu iria realizar uma busca lá nos dados relacionados, né, a partir desse parâmetro de filtro que ele informar. E isso é o que nós fazemos, né, na criação de CDS com parâmetros, né? Então o conceito é basicamente o mesmo, né, do utilização da cláusula where, que é retornar, né, os dados filtrados da melhor forma possível, né? Reduzindo, né, claro, a quantidade de dados trafegados, né, para o cliente final. Na prática, vamos criar lá novamente uma CDS, né, utilizando a tabela da SCAR, e para fins de exercícios, né, iremos informar o parâmetro obrigatório como sendo a moeda, né? Então nós temos o campo lá na moeda na SCAR, então iremos utilizar ele como sendo um dos parâmetros obrigatórios para consumo dessa CDS view. Após isso, vamos executar e visualizar o resultado. Então, vamos lá para a prática, realizar a construção desse exercício. Vou criar aqui uma nova CDS. M2 4 CDS com parâmetros, tabela da SCAR. No tipo de template, vamos selecionar aqui a opção de a última opção, né, de Define View with Parameters. Vou selecionar ela aqui e clicar em Finish. Vou dar um nome para View. M2 4. Parameter Name seria o nome, né, do parâmetro que eu vou passar, né? Qual seria o nome desse parameter? Então eu vou chamar ele aqui de P minúsculo, né? P moeda. E o tipo do parameter, né, que eu preciso informar, então with parameters, o nome do meu parâmetro, dois pontos, né, e qual que é o tipo do parameter, né? Para informar os tipos aqui na modelagem de CDS, eu preciso informar, por exemplo, que esse tipo ele é um tipo ABAP, ponto, e selecionar aqui, né, entre os tipos pré-definidos. Então, por exemplo, eu vou informar que ele é um char de 3 posições. Então, aqui no final, né, nós conseguimos agora informar na cláusula where a busca, onde o campo de moeda, né, o meu code, seja igual ao parâmetro que eu informei aqui, né, no
define da minha view. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Cláusula where, onde $parameters, ponto, se eu tiver mais de um, ele vai informar aqui, né? O parameter é igual, perdão, onde o curcode, né? Meu campo aqui, deixa eu voltar. Então, agora, para utilizar o parameter, né, nós precisamos aqui na cláusula where definir onde a moeda, né, que é o meu curcode, ele é igual ao, para utilizar o parameter, né, então nós temos a sintaxe do caractere $, parameters, ponto, se eu der um Ctrl espaço aqui, ele vai trazer todos os parameters que nós criamos aqui no define, né? Então, nesse caso, como só tem um, eu vou informar aqui P moeda. Vou checar a sintaxe para ver se está tudo ok, salvar e ativar. Agora que ele fez a ativação, vamos executar aqui com F8 e ver o resultado, né? Então, a primeira coisa que ele vai exibir aqui no Eclipse para a gente, né, é uma janela para informarmos aqui, por exemplo, o parâmetro, né? Porque esse parâmetro agora é um parâmetro obrigatório, né, para filtrar essa CDS. Sem ele, eu não consigo visualizar. Então, vamos informar aqui, por exemplo, BRL. Então, perfeito. Ele trouxe aqui todas as companhias aéreas, né, que têm dados com a moeda BRL. Vou testar novamente aqui com algum outro tipo de moeda, como por exemplo o dólar. Ele já trouxe aqui todas as companhias aéreas, né, com a moeda dólar. Então, a utilização de parameters em CDS é dessa forma, né, que nós fazemos, e justamente para na requisição, né, principalmente, né, quando nós expomos uma CDS, né, CDS de consumo, quando nós expomos ela para um cliente através de um serviço OData, esse parameters que nós definimos aqui, ele compõe a chave lá do serviço OData dessa entidade, né? Então, iremos ver nas próximas aulas, né, como expor essa CDS como um serviço OData e como consultar esse objeto aqui através de APIs externas, né, como por exemplo o próprio Gateway Client ou o Postman ou até mesmo pela URL, né, que ao selecionar, por exemplo, essa entidade, né, essa CDS, se nós expormos ela através de um serviço OData, nós precisaremos informar lá na chave também, né, o parâmetro moeda, né? Então ele só irá permitir a consulta desses dados se nós informarmos o parâmetro. Ou seja, é uma forma de restringir ainda mais o acesso aos dados e o tráfego de dados, né, entre a camada de banco e a camada de aplicação do cliente, tá ok? Bom, por essa aula é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero vocês nas próximas aulas.